Louvado seja o Senhor, estamos juntos novamente, na presença de Deus, desfrutando do Senhor. Hoje nós vamos falar da realidade de Colossenses 3, versículos 1 a 4. E esse versículo que o irmão André, quando estava ali orando na mesa, ele citou. Colossenses 3, versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Do livro de Colossenses, essa é uma porção muito importante. E essa porção coloca diante de nós uma realidade, uma pergunta. O que nós buscamos e pensamos é do alto ou da terra? Então, essa pergunta do alto ou da terra é uma pergunta que devemos fazer constantemente. Porque Paulo aqui nos exorta, Paulo aqui fala conosco, que temos sempre essa opção diante de nós, o que é do alto e o que é da terra. Mas ele diz para nós buscarmos as coisas do alto e pensarmos nas coisas do alto. E existe toda uma realidade aqui. Por quê? Olha só, o capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, isso quer dizer o quê? Que existe uma série de versículos antes, e nós estamos chegando agora num resultado, e esse resultado é que as coisas do alto e as coisas da terra estão colocadas diante de nós, e nós temos que fazer uma escolha, e essa escolha é importante. E ele mostra aqui a questão da ressurreição, a questão de que morremos com Cristo e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, essa questão de escolhermos e buscarmos as coisas do alto ou da terra depende de um processo que o Senhor opera em nós, de uma operação, e essa operação é a operação ligada à obra da redenção, é a operação da cruz. Irmão, se eu perguntar para você todo dia, você escolhe as coisas do alto ou as coisas da terra? Talvez você diga, eu tento buscar as coisas do alto, mas muitas vezes não consigo. As coisas da terra eu não preciso nem tentar e eu estou sempre buscando, não é? Mas por que isso ocorre? Por isso é importante nós vermos os versículos anteriores, porque são os versículos anteriores que geram, que produzem Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Então isso quer dizer que Deus quer operar em mim e Deus quer operar em você. É isso que Deus deseja. Então vamos dar uma olhada algumas frases dos versículos anteriores. Colossenses 2:10, a primeira parte, diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. Em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, Aqui diz assim,
nele estáis aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoada no grego quer dizer completar, preencher ao máximo, fazer abundar, suprir liberalmente, ter em abundância, preencher até o topo. Então, aqui a Bíblia nos mostra que em Cristo, Deus quer nos encher dele, tal forma que estejamos totalmente plenos, entende? Até o topo. Completar. Antes falava tanque cheio. O problema é que nós ficamos satisfeitos com meio tanque. Um quarto de tanque. Mas está andando. Deus quer dar a nós tanque cheio. Compreenderam? Isso é importante. Mas, para que Ele possa nos encher, Ele tem que tirar de nós muita coisa que não presta. Correto? Por exemplo, você tem um suco aqui, daí você pede para alguém, me traz um copo aqui, porque eu estou com a jarra de suco, eu quero então colocar o suco na jarra. E chega alguém e traz para você um copo cheio d'água. Eu disse, o copo já está cheio d'água. Eu preciso encher de suco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar. Se eu não deixar Deus esvaziar o meu ser, como é que Ele vai me encher? Ele quer me encher com Ele mesmo, com o que há de melhor. Por isso que quando nós vemos que Cristo é a nossa fonte e Ele vai suprir tudo o que nós necessitamos, nós não precisamos de outras coisas. E aí nós podemos perceber, daí nos versículos que vêm depois de Colossenses 2, né? Depois do 2:10, no versículo 11 ele diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é circuncidado? É cortar fora a carne, jogar fora a carne. Aí nós descobrimos por que muitas vezes nós buscamos as coisas da terra, porque estamos cheios da carne. O que a carne quer? As coisas da terra. A carne quer as coisas do alto? Não quer. Você tem essa experiência, eu tenho essa experiência. Não é? Chegou a hora da reunião. Acho que para a reunião eu não vou, não. Tem um jogo de futebol nesse horário. Eu vou ficar em casa assistindo o jogo. Assistir o jogo vai mudar a sua vida? Vai fazer você crescer? Vai introduzir você no reino? Não. Mas ir para a reunião com os irmãos, ganhar da palavra, ser edificado, vai. Mas sua carne quer? Não quer. Todos nós sabemos, a nossa carne é igual. Então aqui, olha, o Senhor está falando, eu quero encher você, mas eu vou ter que cortar a sua carne. Eu tenho que cortar a sua carne, despojá-lo. Nele também foste circuncidados. É em Cristo, porque quando Cristo morreu na cruz, essa cruz tratou com essa carne. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, aqui nos mostra de uma maneira muito clara que a carne é um grande obstáculo que nós temos. Você pode escolher alimentar a sua carne ou alimentar o seu espírito. E eu vou dizer uma coisa.
Se você alimenta a sua carne vai crescer, vai aumentar. Se você alimentar o seu espírito vai crescer, vai aumentar. A carne está ali. E você vai alimentando. Só cresce. Só cresce. Então, todo dia, nós alimentamos a nossa carne ou alimentamos o nosso espírito? Se alimentamos a carne, nós vamos buscar as coisas da terra, nós vamos pensar nas coisas da terra. Mas se nós alimentarmos o espírito, nós vamos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Então o versículo 11 mostra isso. E o versículo 12? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui fala de sepultado, temos sido sepultados, fala que estávamos mortos, né, pelas nossas transgressões. Agora, vou acrescentar um versículo, Romanos 6, versículo 4, que diz, porque isso está vinculado ao versículo 12 de Colossenses 2. Colossenses 2, 12 fala do batismo, sepultados com ele no batismo, né? Então, Romanos 6, 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui mostra outra operação, é a questão do nosso velho homem. Nosso velho homem morreu com Cristo, certo? Quando Cristo morreu, ali na cruz, ele tratou com o nosso velho homem. E aqui diz, em Romanos 6,4, que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O que isso quer dizer? Que morremos com Cristo, fomos sepultados, não é? E ressuscitamos. Ressuscitamos é por uma nova vida, porque Colossenses 2,13 nos diz, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu gostaria de falar algo muito importante para os irmãos. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu em nosso lugar, não é? Ele tratou com nosso ego, nosso pecado, né? Nosso velho homem. E aqui diz, de uma maneira muito clara, que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós precisamos dar atenção para essa palavra com ele. Fomos, pois, sepultados com ele. É na nossa união com Cristo que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo se torna real para nós. Se eu estou na carne, isso não é real em mim. Mas se eu estou no Espírito, isso é real em mim. Então o que eu preciso? É estar no Espírito. Estando no Espírito, eu tenho essa realidade. Estando na carne, está ali. Eu não manifesto essa realidade. E aqui diz que nós fomos sepultados com ele. Essa questão de com ele
Sepultado é imerso, né? Porque o batismo é a questão de você imergir. Quando você se une a Cristo na sua morte, tudo isso é resolvido. Mas tem que ser subjetivo. Tem que ser subjetivo. E essa realidade eu só consigo no Espírito. Você sabe, fora de Cristo, eu não tenho morte e ressurreição. Somente em Cristo eu tenho morte e ressurreição. Estou morto para esse mundo e estou ressuscitado para Deus, não é? Morto para as coisas da terra, vivo para as coisas do alto. É por isso que daí eu passo a buscar as coisas do alto. Por quê? Porque estou vivo para as coisas do alto. Eu recebi essa vida que ama o alto, que ama os céus, que ama a Deus. A minha carne ama essa terra. Então não é uma questão de um desejo, é uma questão de uma experiência. A experiência de que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E esse é um fator de muita importância. Você sabe, eu queria que vocês percebessem, amados irmãos, né? Colossenses 2,12 fala, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E o versículo 13 diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Agora, se fizermos a conexão disso com Colossenses 3, daí a gente vai ver essa realidade que diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Isso quer dizer o quê? Que buscar as coisas do alto é resultado da ressurreição. Sem ressurreição, eu não busco as coisas do alto. Eu quero fazer uma pergunta, amado irmão. Você ressuscitou com Cristo ou não? Aleluia. É ou não é? Aleluia. É ou não é verdade? Nós precisamos ver que esse é um fato que já aconteceu. O que eu preciso é, no Espírito, viver essa realidade. E aqui ainda diz, Colossenses 3, né? Se fostes ressuscitados, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo vive? No alto. E um dos grandes segredos da experiência da salvação é com Cristo, em Cristo e Cristo em mim. Tá? Se você pegar as Bíblias que fala da nossa experiência com Cristo, vai estar isso aí, com Cristo, em Cristo e Cristo em mim. Esse é meu relacionamento com o Senhor. Com Ele, nele e Ele em mim. Então aqui diz, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu buscar as coisas do alto, eu amar as coisas do alto, está ligado com essa pessoa de Cristo. Eu busco as coisas do alto, é porque é lá que Cristo vive. Porque eu busco Cristo. E ainda mais, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui diz, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes. Você já morreu para essa terra. Você já morreu para essa terra. Amados irmãos e irmãs, o segredo da nossa vitória na vida cristã é ganhar a realidade desses pontos. Quanto mais realidade, mais vencedores nos tornamos. Por isso que eu tenho que exercitar meu espírito. Por isso que eu tenho que entrar na realidade da palavra de Deus. Eu morri com Cristo. Eu não sei se você teve já essa experiência, quando a tentação vem. Nosso segredo não é lutar contra a tentação. Nosso segredo é voltar ao Espírito. Correr para o Espírito. Porque no Espírito, estou morto para essa terra. Muitos irmãos, quando vão para a conferência, né? Ou quando está junto com os irmãos, dizem assim, puxa, que bom. Por exemplo, eu tenho uma conferência de 3 dias. Os 3 dias passam rapidinho, diz assim, puxa, não tem nenhuma vontade de pecar. Não é verdade? Quando está na conferência, ali no meio dos irmãos, desfrutando da palavra, cantando, louvando, você não pensa em pecar, não tem desejo, não... Por quê? Porque está no Espírito. Tem irmãos que dizem assim, puxa, que pena que a conferência terminou, vou voltar para casa na segunda-feira e o problemão vai estar ali de novo, né? Muitos têm esse pensamento, não é? O que salva não é a conferência, é estar no Espírito que salva. E você pode estar no Espírito tanto na conferência como em casa. E na conferência, se você estiver na carne, você vai ter vontade de pecar do mesmo jeito. Compreende? É a esfera em que nós vivemos. Se é na esfera do alto, onde Cristo vive, ou na esfera da terra. E eu vou dizer uma coisa. E aqui diz assim, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A minha vida está em Cristo, em Deus. Você sabe o poder dessa força? Você sabe o poder dessa realidade? Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo os tempos finais. E Colossenses nos fala o que você busca, o que você pensa. Significa como você está vivendo. Você está vivendo para as coisas do alto ou está vivendo para as coisas da terra? Quando a gente viaja, quando sai de viagem, a gente fica contente. Mas depois de um mês fora, tudo que você quer é voltar para casa, não é verdade? Quero ir para casa. Mas por que você quer ir vir para casa? Porque é onde você vive. É onde você vive. Digamos, nós vivemos em Uberaba, eu quero voltar para Uberaba, eu quero ir para Uberaba, porque eu vivo em Uberaba. No dia que eu me mudar para Uberlândia, eu vou dizer, eu quero ir para Uberlândia, não é? É onde eu vivo. Então nós vivemos no alto ou vivemos na terra? O que a gente deseja?
o que a gente pensa, o que a gente busca, vem tudo dessa realidade. Então você pode ver, a carne é um problema, o velho homem é um problema, tá certo? Mas a carne é um problema, aleluia, por causa da circuncisão de Cristo, né? A carne é um problema, corta a carne. Velho homem é um problema, então sepulta o velho homem e ressuscita um novo homem. Agora, tem um outro ponto que aqui eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no versículo 12, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí entra a questão da fé. Isso quer dizer, quando as situações ocorrem, eu exercito o meu espírito e exercito a minha fé. A palavra de Deus diz isso, não é? Foi isso que Deus preparou para mim. Eu creio nessa obra da salvação, eu creio no poder da cruz, eu creio na libertação. Então, eu exercito o meu espírito, eu uso a minha fé. E essa fé é um ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, na versão King James atualizada. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Nós ganhamos uma fé valiosa. Versão atualizada, revista atualizada fala de preciosa. E ainda mais, em 2 Pedro, tá? Capítulo 1, versículos 3 e 4, nos é dito o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo divino poder de Deus, tá? E se você der uma olhada em Colossenses 2,12, fala assim, mediante a fé no poder de Deus. Então, olha só, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Em outras palavras, nos foram dadas todas as coisas que nos conduzem para um viver no alto, para buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, porque são, aqui diz, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não é maravilhoso que você já recebeu isso? Todo esse poder que conduz para a vida, que conduz para o alto, já foi dado a você e a mim. Você sabia? Se você não sabe, fica sabendo a partir de hoje e você tem que saber usar esse poder. Nós estamos nos tempos finais. Nós temos que fazer essa escolha. Que tipo de viver nós queremos? E ainda mais, continua, né, no versículo 3 de 2 Pedro 1, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos chamou para a glória dele e para a virtude dele. Vem, eu quero te dar tudo isso. E o versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção
das paixões que há no mundo. O Senhor nos deu também as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para nos tornar coparticipantes da natureza divina. Isso do lado positivo, e negativo, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, é tempo de definição. É tempo de definição. Não é tempo de viver de qualquer jeito. É tempo de definição, irmãos. O Senhor está voltando. O Senhor está despertando um povo forte e ativo. Mas nós não podemos ser meros espectadores. Nós temos que ser participantes. E ainda mais, no versículo 14 de Colossenses 2 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando você conhece o que Cristo fez, você vê que a obra de salvação e libertação deles foi uma obra completa. Sabe que tinha um escrito de dívida contra você? Contra mim? Tem uma dívida. E tem aqui o escrito de dívida. Está documentado aqui. Essa é a dívida sua aqui, ó. Ordenanças. Cristo cancelou, apagou, anulou. Terminou. Certo? Era contra nós, era contra você e contra mim. Cristo removeu, encravando na cruz. Não é importante isso? É começar essa vida, viver essa vida, sem essa cobrança da dívida. E o versículo 15 fala que ele despojou os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todos esses poderes das trevas que atuavam em nós para irmos contra Deus, o Senhor os despojou. Nos fez morrer e ressuscitar com Ele. Agora nós estamos numa outra esfera. Então, olha só. Quando você conhece o que Cristo faz, o que Cristo fez, você toma posse. Correto? É a mesma coisa. Muitas vezes nós somos derrotados porque não sabemos. Mas a palavra de Deus mostra para nós. Louvado seja Deus por isso, né? Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos voltar para Colossenses 3. Porque nós vimos tudo que Cristo fez. E o resultado disso é, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Você foi ressuscitado com Cristo? Amém? Amém? Morremos e ressuscitamos com Ele, não é? Fomos batizados. Então buscamos as coisas do alto, porque a nossa vida é do alto. Nós queremos estar onde Cristo está. E
E ainda mais diz que Cristo vive assentado à direita de Deus. O que é bom é que eu estou onde Cristo está. E onde Cristo está, Ele manda. Ele está sentado à direita de Deus. Daí diz, pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por enquanto nós estamos vivendo essa vida oculta em Cristo, em Deus. Mas, amados irmãos, amadas irmãs, vai chegar o dia, aleluia. E esse dia se aproxima quando Cristo, que é a nossa vida, irá se manifestar. E nós também seremos manifestados com Ele em glória. E aí entra algo que é muito importante. Se eu penso as coisas do alto e eu busco as coisas do alto, eu vejo a minha vida sob a perspectiva do alto. E o meu futuro também sob o ponto de vista do alto. Você sabe, na Bíblia tem um livro de Eclesiastes, né? Que diz tudo é vaidade, não é? Não há nada de novo debaixo do sol, né? Você olha aquilo assim, lê aquele livro assim, e não tem nada, puxa, é tudo vazio. É tudo vazio debaixo do sol. Mas nós somos do alto, nós estamos acima do sol, a nossa visão é diferente. Se você vive para a terra, é tudo vazio. Se você vive para Cristo, tudo tem valor. E ainda mais, o que eu quero dizer, amados irmãos, amadas irmãs, que Deus planejou para você dentro do plano do alto. Que Deus planejou para você? Como Deus quer que você viva a sua vida? Uma vida desperdiçada? Cada dia que passa não volta mais. No final do dia você tem que saber, esse dia de hoje foi ou não foi contado diante de Deus? Se não foi contado diante de Deus, é um dia que se perdeu. E quantos dias ainda restam? Agora, se nesse dia eu busquei e pensei as coisas do alto, esse dia foi contado diante de Deus. Não é? Nós vivemos por propósito de Deus. Ganhamos Cristo, dispensamos Cristo às pessoas, não é? Daí valeu a pena. Não foi? Você conheceu mais a Deus, valeu a pena. Você dispensou Cristo, dispensou Deus, deu a palavra do Evangelho para uma pessoa. Então esse dia é contado diante de Deus. Porque é sob o ponto de vista do alto. Não é sob o ponto de vista da terra. Por isso que nós temos que despertar. Não vamos jogar fora nenhum dia, amados irmãos e irmãs. Vamos viver para Deus. Vamos viver para Cristo e a igreja. Vamos viver para o Evangelho. Vamos viver para o apacentamento. Vamos viver para a edificação. Vamos cuidar da nossa casa, não é? Deus quer o melhor para nós, e esse é o plano dele para nós, por isso que Colossenses nos diz isso. Quem está conectado a Cristo está conectado ao alto. Busca e vive para as coisas do alto, né? Que o Senhor então nos abençoe. Amém? Vamos ter 2 minutos de oração pessoal, tá bem? Para se colocar diante de Deus dessa palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, nós
desejamos realmente que todos tenham uma reação. Eu quero viver para Cristo e a igreja, né? Quero viver para o Senhor. Amém?